Bom dia, amados. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse culto online, porque a palavra de Deus em Salmo 118, versículo 24, diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E eu também gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no livro de Salmos 33. E eu vou pedir aos irmãos que estão ao alcance da minha voz aí, nesse culto online, que abram suas Bíblias nesse livro de Salmo 33, versículo do 20 ao versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Vou pedir a todos que fechem seus olhos, elevem os seus pensamentos naquele que pode nos dar esperança, naquele que é sobre todas as coisas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos orar ao Senhor. Deus, nessa manhã de domingo, ó Pai, no qual nós estamos aqui na Tua casa, nesse culto online, Senhor, seja sobre as nossas vidas, Senhor, porque nós em Ti esperamos coisas maravilhosas, porque sabemos que só em Ti há toda a provisão para nossas vidas, e é por isso, ó Pai, que nos encontramos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nesse momento, ó Pai, eu venho te pedir, Senhor, que seja sobre as nossas vidas, nos dando tudo quanto precisamos, nos dando tranquilidade, ó Pai. Cuida de nós como o Senhor tem cuidado até então, e que possamos a cada dia louvar e engrandecer o nome do Teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Cuida de cada um, cuida do Teu povo, daqui da PIB na Cancela Preta. Cuida de todo o Seu povo espalhado pela face da terra. Senhor, agora eu clamo, ó Pai, pelo mundo, ó Pai, que haja conversão de alma através de tudo quanto está acontecendo nesse mundo, ó Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, porque assim nós esperamos em Ti. No nome de Jesus que te oro hoje e para todo sempre. Amém. Estou
de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Bom dia, irmãos, bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, a unidade da igreja é salvação para o mundo. Gostaria de dar algumas orientações pastorais antes de entrarmos na meditação da palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. A primeira orientação que eu dou é a mesma que as autoridades brasileiras e mundiais estão dando. Fiquem em casa, meus irmãos e minhas irmãs. É o momento de cuidar dos nossos, cuidar da nossa saúde e prevenir que esta praga se espalhe mais ainda pela humanidade. Nós, da Primeira Igreja Batista da Cancela Preta, não queremos que nenhum se perca com esta praga. Que Deus tenha misericórdia de nós. É um apelo também a todos os líderes e irmãos da igreja que continuem incentivando em seus grupos a vida devocional desses irmãos, em orações, súplicas, meditações da palavra, que cada líder venha mobilizar, pedir a Deus que lhe dê criatividade para mobilizar os trabalhos em seus grupos, trabalhos devocionais, trabalhos de meditação da palavra. Já temos nos grupos aí o nosso relógio de oração. Incentivem para que todos venham acompanhar, e nós, principalmente ministros da palavra de Deus, e eu como pastor desta igreja, não tenho hora certa para orar por vocês e por todos. Estarei orando constantemente, a todo momento, nos grupos, a qualquer hora, indo em todos os grupos para dar uma palavra de ânimo, de esperança, orando e clamando pela vida de todos vocês. É o momento de nos unirmos, irmãos, para que juntos, pela unidade da igreja, que é a salvação do mundo, para o mundo, venhamos vencer e cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em um texto muito conhecido neste período. Está circulando em vários veículos de comunicação, nas redes sociais. Um texto que está na ponta da língua até de nossas crianças. 2 Crônicas 7, a partir do verso 13. Eu convido você a ler comigo, que diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar pragas entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Oremos ao Senhor. Ó Deus, queremos te pedir que a graça e as misericórdias do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, ó Pai, esteja sobre nós e seja sobre todos
esteja sobre a humanidade. Ó Deus, que esta palavra venha encontrar um lugar em nossos corações, em nossos lares, em nossas casas nesta manhã. Ó Deus, que pelo amor do Teu Filho amado Jesus, cada palavra, cada devocional, cada meditação, cada textos bíblicos colocados pelos Teus servos e servas, sejam para a edificação da Tua igreja no corpo de Cristo. Fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, embora conhecido, o contexto dele não é muito mencionado. O contexto desse texto, do segundo livro das Crônicas dos Reis, é quando Salomão inaugura o templo. Após a construção do templo, o grande templo, conhecido como Templo de Salomão, Deus já havia se manifestado a Salomão de várias maneiras, inclusive para lhe dar sabedoria e entendimento, e o ajudou a construir o templo, que seria chamado a partir daquele momento a casa de Deus. E no dia da inauguração, a glória do Senhor invade aquele lugar. Os sacerdotes não conseguem ficar de pé com a presença de Deus, e Salomão ora a Deus. Salomão clama e pede a Deus que todas as orações feitas naquele lugar fossem atendidas pelo Senhor. Salomão clamava com sabedoria que tinha recebido do próprio Deus, para que quando o povo estivesse ali reunido para clamar, Deus assim o atendesse. Então Deus responde a Salomão. Eu vou ler a partir do verso 11. Assim terminou o templo, assim Salomão terminou o templo do Senhor, o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e disse: eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Deus continua: se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar praga sobre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e os meus ouvidos a toda a oração que se fizer neste lugar. Existem bênçãos, irmãos, da parte de Deus, e muitas delas são condicionais. A única que eu posso afirmar que não é condicional é a bênção da salvação, que é pela graça, não é por mérito humano. Mas muitas bênçãos da parte de Deus é condicional. Deus disse que quando chegasse o momento de fechar o céu, lançar praga sobre a terra, e o seu povo clamasse, Ele ouviria. Mas havia uma condição. A condição é que as aflições da vida, as calamidades, tragédias e pestes que têm acontecido no Brasil e no mundo durante décadas, milênios, sempre foi com um propósito para que o homem se humilhe, para que a humanidade se curve diante de Deus e entenda que não é nada, que é apenas pó e cinza. Neste momento de vulnerabilidade, estamos vendo que todos nós, a qualquer momento, podemos ser atingidos por esta praga. E aí nós vemos como somos como a erva do campo. Nós vemos agora que nossos planos e projetos têm que ficar de stand-by. Devemos guardar agora os planos e projetos, porque não sabemos mais, e agora com certeza, sem presunção humana, o dia de amanhã. Agora é de verdade, irmãos. Agora é para valer. Nós nunca experimentamos isso em nossa época, no século XX, século XXI, das igrejas terem que parar, os pastores terem que pregar para os bancos, em frente a uma câmera, para que os irmãos em suas casas possam ser edificados com a palavra. Deus está dizendo, e a primeira condição é que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo que viveu blasfemando, zombando de Deus a vida inteira, precisa se curvar e se humilhar diante de Deus. Eu quero trazer uma palavra de vida para o teu coração nesta manhã.
que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, precisamos nos humilhar, irmãos. E a maneira de nos humilhar é de joelhos dobrados, é com o rosto no pó, é no jejum, nas orações e súplicas pelos santos. Agora não mais só pelos nossos, mas pela humanidade. É o momento de deixarmos o egoísmo e o egocentrismo de lado e pensar mais no próximo. Agora chegou o momento de amar o próximo como a nós mesmos, na prática. Seja solidário, tenha um coração voltado para abençoar outras vidas. Se humilhe diante de Deus. É a proposta de Deus para mim e para você neste texto, que a sua palavra é viva. Precisamos nos humilhar. Agora os governantes, os poderosos, os ricos, todos estão se curvando diante daquele que vive e reina para todo sempre. Agora as autoridades máximas, os grandes empresários, milionários, entenderam que o seu dinheiro não consegue comprar a sua saúde e que somente a misericórdia de Deus será capaz de lhe salvar. Agora os ateus irão clamar a quem? A mãe natureza? Não. Agora é o momento de todos clamarem ao único Deus, se humilhar diante do único Deus. E você que está aí na tua casa, meu irmão, minha irmã, me assistindo, nos assistindo neste momento de culto, neste momento, eu tenho certeza que você está com o teu coração humilhado, com a tua mente humilhada, com as tuas forças humilhadas diante do Senhor, porque o limite do homem é uma oportunidade para Deus agir. Deus vai dizer que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, há uma cadeia, há uma consequência de atitudes que vai levar uma ação eficaz de Deus sobre nossas vidas. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, precisamos orar como nunca oramos. Já orávamos, mas hoje chegou o período de orarmos até mais que os puritanos, que eram tanto criticados e foram tanto criticados em sua época, por ficarem 7 horas ou até dias de joelhos, orando e jejuando, para que houvesse um avivamento na Inglaterra, para que houvesse um avivamento no mundo. A oportunidade do avivamento no Brasil, no mundo, no século 21, está através da humilhação, da oração, que consequentemente vai levar à busca da face de Deus. Deus disse: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se vocês me buscarem, eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Não importa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você nunca buscou, se você nunca orou, é o momento, hoje, o momento é agora, de orarmos, clamarmos e buscarmos a face de Deus. Vamos buscar juntos a presença de Deus e encontrarmos o favor do Senhor. As estimativas, as expectativas é que esta pandemia só venha a aumentar, mas bem sabemos que o nosso Deus, se Ele quiser, apenas com o poder da sua palavra, Ele cessa toda a guerra. Ele diz no Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Agora, irmãos, digam-se entre os povos, nas janelas dos apartamentos, que o Senhor reina. O Senhor reina sobre o céu, sobre a terra, sobre o universo. Outra coisa importante que Deus vai exigir para que Ele ouvisse as orações que fossem feitas por aquele povo, além de se humilhar, onde fracos e fortes estão se humilhando, orar. Até quem não sabe orar está aprendendo a orar e a falar com Deus. Buscar a presença do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Isto prova, irmãos, embora tantas mensagens apocalípticas que estão sendo propagadas, e muitas delas eu digo até fora de contexto, para associar as profecias de Jesus exatamente com esta pandemia, mas eu creio sim
que é um sinal do fim dos tempos, um dos sinais. Assim como a fome, a peste, a desgraça, a morte. Mas o pecado humano, o pecado da humanidade, e a minha Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias, é o resultado de um Deus irado com a humanidade. O que estamos vendo hoje é o resultado de um Deus irado. Nós não somos coitadinhos, carecemos da graça, das misericórdias de Deus, mas dia após dia a sociedade e o mundo só vem pecando, zombando de Deus, se prostituindo, adulterando, matando, traficando, a corrupção generalizada. Existe um Deus irado, e só quem pode cessar a ira de Deus são suas próprias misericórdias e o sangue de Jesus, que aplacou a ira de Deus contra toda a humanidade quando foi derramado na cruz do Calvário. Mas Deus exige de nós que nos convertamos, e se converter aqui no hebraico é chuve, é fazer a meia volta como um soldado em marcha. Quando ele dá meia volta, se converter é mudar completamente, drasticamente de direção. E tudo isso que está acontecendo é para que você mude a direção da tua vida, para que você mude drasticamente os caminhos em que você tem andado, para que você mude drasticamente, converta o teu pensamento ao Senhor, que o teu coração se converta diante do Senhor, que toda a sua vida seja voltada para Deus a partir de então. E depois que tudo isso passar, valorizaremos mais a comunhão, as orações, o partir do pão e da palavra de Deus, porque é um momento de sensibilidade para todos, um momento de comoção, e nem por isso os homens não têm deixado de pecar contra Deus. Então Deus exige que o seu povo se converta dos seus maus caminhos, e olhe as consequências da humilhação, da oração, de buscar a face do Senhor e de se converter dos seus maus caminhos. 4 coisas Deus exige de nós. As pessoas estão muito preocupadas em combater o coronavírus, e eu também estou, mas devemos continuar na luta e no combate incessante contra o pecado. O pecado é mortífero porque separa o homem de Deus. A morte física nos separa dos nossos entes queridos, nos separa da terra dos viventes, mas o pecado é muito mais danoso porque nos separa de Deus. Então é o momento de todos os dias nos ajoelharmos e orarmos e pedir perdão a Deus por todos os pecados, por cada palavra que saiu da nossa boca durante todo o tempo, por todo juízo contra o próximo, por toda calúnia, difamação, mentira. É momento de nos humilharmos e nos curvarmos diante de Deus e clamarmos pela misericórdia do Senhor. E olha a resposta de Deus para mim e para a tua vida. Olha e sinta o refrigério do Senhor quando Ele diz então, ou seja, consequentemente a essas ações do homem, humilhação, oração, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, Ele diz então, mediante a isto, eu perdoarei os seus pecados. É a primeira coisa, irmãos, antes de nos sarar, antes de sarar esta terra, é o que Deus quer fazer. Nem todos que Jesus curou podemos garantir que estão salvos. Nem todos que Jesus curou, cegos, leprosos, enfermos, têm a garantia de que estão salvos. Mas felizes aqueles em que Jesus também perdoou os pecados, porque ainda que mesmo depois da cura experimentaram a morte, estão salvos em Cristo Jesus. Então a primeira coisa diante da praga, da desgraça, da pestilência, Ele quer perdoar os meus e os seus pecados. Diga para o Senhor aonde você estiver nesta hora: ó Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa porque são muitos. Perdoa porque nem lembramos mais. Perdoa porque pecamos até quando achamos que não pecamos. Perdoa porque pecamos até quando somos presunçosos.
Senhor, porque quando deixamos de fazer o bem e não fazemos, já cometemos pecado. Perdoa o teu povo, Senhor. Perdoa a todos aqueles que se sentem, ó Pai, arrependidos nesta hora, para que então possamos experimentar o teu perdão. Ele diz: então eu perdoarei os seus pecados, depois sararei a sua terra. E agora os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos a toda a oração que se fizer neste lugar. Então, antes de sarar esta nação precisa se humilhar e precisa pedir perdão a Deus. Nós já somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus disse, João vai dizer: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado que intercede por vós à direita de Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, para que o Senhor possa sarar esta terra. Muitos estão clamando por cura e poucos clamando por perdão. Mas é o momento de não só os cristãos, não só você, membro da Primeira Igreja Batista na Cancela Preta, não só você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está me ouvindo e assistindo nesta hora. Não é o momento de só clamarmos por cura, para que o Senhor repreenda esta praga. Eu também quero que o Senhor neutralize esta praga aqui no Brasil. Eu também quero, irmãos. Mas é o momento primordial da igreja, do povo de Deus, da nação, do mundo, clamar pelo perdão de Deus, pelas corrupções, pelas mortes e por tantas outras coisas que têm acontecido no mundo. O rico mais rico, o pobre mais pobre, a desigualdade social agora não existe mais. Agora todos estamos lutando contra este vírus, coronavírus. Mas que lutemos primeiro contra o vírus chamado pecado. E quando o Senhor perdoar o pecado desta nação, se compadecer do mundo, então Ele sarará toda a terra e toda a praga do meio do seu povo. Vamos clamar pelo perdão de Deus. Eu convido você a orar comigo aí onde você está. Senhor meu Deus e meu Pai, queremos te pedir única e exclusivamente que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que o Senhor saia a nossa terra, ó Pai. O Senhor quer perdoar os nossos pecados. Ó Deus, o Senhor Jesus se preocupou mais em perdoar pecados do que em curar, porque o perdão dos pecados resulta na salvação em Cristo Jesus. Foi para isso que teu Filho veio, ó Pai, para desfazer todas as obras do diabo, mas veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nos abençoe, Senhor, neste momento tão difícil. Nos abençoe, ó Pai, neste momento que estamos vivendo num mundo de caos total, de colapso mundial. Mas digam-se entre as nações: o Senhor reina. Agora os poderosos aprenderão o caminho da humilhação diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abençoe cada família nesta hora, cada lar, cada casa, ó Pai, cada irmão e irmã que está ouvindo a Tua palavra nesta hora. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe e nos abençoe. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os internautas, sobre a igreja de Deus espalhada na face da terra. E que todos vocês que me ouçam digam amém e amém. Que Deus nos abençoe.